A queda não é o fim. Quando Jesus ainda está intercedendo, tudo muda para melhor. Pedro caiu. E caiu feio. Negou Jesus 3 vezes. Negou com palavras. Negou com atitudes. Negou com medo. Mas Pedro não ficou caído. Este vídeo não é sobre perfeição. É sobre restauração. Não é sobre quem nunca erra. É sobre quem volta chorando. Não é sobre quem não cai. É sobre quem não desiste depois da queda. Jesus já sabia que Pedro cairia. Mesmo assim, não cancelou o chamado. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22, 32. Se Jesus intercede, a queda não tem a palavra final. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Lucas 22, 31. Pedro achava que estava forte, confiante, seguro de si. Mas Jesus revela algo assustador. A batalha espiritual já estava acontecendo. Satanás queria destruir Pedro. Jesus queria fortalecer Pedro. A peneira não é para destruir o trigo, é para separar o que não presta. Mas eu roguei por ti. Lucas 22, 32. Antes da queda, já havia intercessão. Antes do fracasso, já havia oração. O diabo pede para peneirar. Jesus ora para preservar a fé. Pedro disse: ainda que todos se escandalizem, eu nunca. Mateus 26, 33. O maior perigo espiritual não é a fraqueza, é achar que nunca vai cair. Pedro confiou na própria coragem, no próprio histórico, na própria força, e ignorou a advertência de Jesus. Toda autoconfiança exagerada antecede uma queda dolorosa. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, 12. Deus não resiste aos fracos. Deus resiste aos soberbos. Pedro seguia Jesus de longe. Lucas 22, 54. A queda de Pedro não começou na negação. Começou no distanciamento. Quem segue de longe, esfria, se mistura, se confunde, enfraquece. Pedro trocou o fogo do espírito pelo fogo do pátio do inimigo e aquecia-se junto ao fogo. Lucas 22, 55. Todo fogo errado exige uma negação. Talvez você não negou Jesus com palavras, mas negou com silêncio, medo, omissão, distanciamento. A boa notícia: Jesus não desistiu de Pedro e não desistiu de você. Pedro não negou Jesus de uma vez. Ele foi cedendo aos poucos. O texto diz: uma criada, vendo-o assentado ao fogo, fitou-o e disse: este também estava com ele. Lucas 22, 56. A primeira negação foi leve, a segunda, mais firme, a terceira com juramento. Toda queda começa com concessões pequenas. O inimigo raramente começa pedindo tudo, ele começa pedindo um pouco. Tiago confirma. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Tiago 1,14. Pedro não caiu por falta de amor, caiu por excesso de medo. Pedro era conhecido por falar demais. Agora, ele nega. Mulher, não o conheço. Lucas 22, 57. O medo transforma convicções em silêncio. O medo faz o discípulo esquecer quem ele é. O mesmo Pedro que andou sobre as águas agora treme diante de uma criada. Quando o medo domina, a identidade enfraquece. A fé vacila. O testemunho se perde. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Lucas 22, 60. O galo não cantou por acaso. Ele cantou no momento exato. Deus permite sons que nos acordam, nos confrontam, nos trazem de volta à realidade. O galo representa a palavra lembrada, a consciência ativada, o espírito confrontando. Jesus já havia avisado: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Deus sempre nos avisa antes da queda completa. Este é um dos momentos mais fortes da Bíblia. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Lucas 22, 61. Jesus não olhou com ira, não olhou com acusação, olhou com amor ferido. Aquele olhar dizia: eu avisei. Eu sabia. Mesmo assim, eu te amo. O olhar de Jesus não expõe, ele restaura. O problema não é cair, é não permitir que o olhar de Jesus nos alcance.
Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Lucas 22:62. Pedro não se justificou, não culpou ninguém, não endureceu o coração. Ele chorou. Existe diferença entre remorso, Judas, arrependimento, Pedro. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. 2 Coríntios 7:10. O choro de Pedro não foi o fim, foi o início da restauração. Mesmo após a negação, Jesus ressuscitou. Apareceu aos discípulos. Continuou chamando Pedro. O nome de Pedro ainda estava na lista. Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro. Marcos 16:7. Quando todos poderiam ter desistido de Pedro, Jesus fez questão de citá-lo. A queda não apaga o chamado. O arrependimento ativa a restauração. Se você caiu, não se esconda, não fuja, não se condene, chore se precisar. Arrependa-se de verdade. Levante-se. Jesus ainda olha para você. Depois da ressurreição, Jesus poderia ter encontrado Pedro em Jerusalém, mas escolheu encontrá-lo na Galileia. João 21 mostra Jesus à beira do mar, o mesmo lugar onde Pedro foi chamado. Deixou as redes, começou a caminhada. Deus sempre nos encontra no ponto onde tudo começou, para curar o que foi ferido no meio do caminho. Jesus não evita o passado, ele o redime. Vou pescar. João 21:3. Pedro não disse isso por lazer. Disse por frustração. Ele voltou para o que sabia fazer antes do chamado. Quando a culpa domina, o futuro parece distante. O chamado parece perdido. O passado parece mais seguro. Voltar às redes não cura a alma. A noite inteira eles não pescaram nada. Fora da presença de Jesus, o esforço é inútil. Filhos, tendes alguma coisa de comer? João 21:5. Jesus não se apresenta imediatamente. Ele pergunta. A pergunta revela o vazio. A pergunta expõe a frustração. Jesus nunca constrange. Ele conduz. A obediência simples mudou tudo. Lançai a rede à direita do barco. João 21:6. Às vezes, tudo o que falta é ouvir de novo a voz de Jesus. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu-se e lançou-se ao mar. João 21:7. Pedro não esperou o barco. Ele pulou. Quem ama de verdade não negocia a distância. O mesmo Pedro que negou agora corre para Jesus. A queda não matou o amor, apenas o feriu. Viram ali um fogo de brasas. João 21:9. Pedro havia negado Jesus diante de um fogo estranho. Agora, Jesus o recebe diante do fogo certo. Deus cura no mesmo ambiente onde fomos feridos. O fogo, que antes foi cenário da queda, agora se torna lugar de restauração. Jesus não ignora traumas. Ele os ressignifica. Jesus pergunta 3 vezes, não para humilhar, para curar. Cada pergunta corresponde a uma negação. Apacenta os meus cordeiros. João 21:15. Jesus não pergunta, por que você caiu? Por que me negou? Ele pergunta, você ainda me ama? Amor restaurado precede chamado restaurado. Jesus não apenas perdoa Pedro, ele o recomissiona. Apacenta as minhas ovelhas. Perdão sem missão gera estagnação. Perdão com propósito gera transformação. Deus não restaura pessoas para ficarem paradas. Ele restaura para cuidarem de outros. Se você voltou às redes, Jesus está na praia. Se você se sente culpado, Jesus está preparando o fogo. Se você pensa que acabou, Jesus ainda pergunta, tu me amas? O Pedro restaurado e cheio do Espírito. Do medo à ousadia em Atos 2. A queda como testemunho. O Pedro que negou Jesus tinha medo, se escondia. Negava sua identidade. O Pedro restaurado prega publicamente, confronta autoridades, assume o nome de Jesus. Em Atos 2, Pedro se levanta. Pedro, levantando-se com os 11, levantou a voz. Atos 2:14. O mesmo homem, um coração restaurado, um espírito cheio. O Espírito Santo não anula o passado. Ele o transforma em testemunho. Pedro nunca mais foi o mesmo, mas agora ele pregava com humildade. Quem já caiu, não aponta dedos com facilidade, não julga com dureza, entende a graça. Pedro escreve anos depois, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus.
1 Pedro 5:6. Quem foi restaurado carrega compaixão. Deus usa as cicatrizes para alcançar outros. A Bíblia não esconde a queda de Pedro, porque Deus não tem vergonha de restaurar. O Evangelho não é sobre perfeição, é sobre transformação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos 5:20. Fingir força impede a cura. Reconhecer a fraqueza libera a restauração. Jesus disse: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Lucas 22:32. A queda não desqualificou Pedro. Qualificou para cuidar de outros. Quem conhece o chão sabe levantar feridos. Deus confia ovelhas a quem conhece a dor da queda. Pedro lembrava do galo, do olhar, das palavras, mas agora lembrava da praia, do fogo, da pergunta. Deus não apaga memórias. Ele muda o significado delas. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Se você caiu, ainda há graça, ainda há perdão, ainda há chamado. Pedro caiu, mas não ficou caído. Você também não precisa ficar. Jesus ainda chama pelo nome. Jesus ainda restaura. Jesus ainda confia. Você pode permanecer no chão ou aceitar a mão estendida. Levante-se. Jesus ainda acredita em você. Pedro caiu, negou Jesus e chorou amargamente. Mas a queda não foi o fim. Este conteúdo é para quem errou, se afastou e pensa que acabou. Em Jesus sempre existe um caminho de volta. Ore comigo agora. Senhor Jesus, eu entrego minha queda aos teus pés. Transforma a vergonha em testemunho. Transforma a culpa em chamado. Transforma a dor em propósito. Assim como fizeste com Pedro, faz comigo. Eu me levanto em teu nome. Amém. Se Pedro foi restaurado, você também pode ser. Comente. Eu não vou ficar caído. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se levantar. Deus ainda escreve histórias depois das quedas. Inscreva-se em nosso canal, deixe um like e ative o sininho para mais notificações. Jesus ainda te chama pelo nome.